Hoje o tema da mensagem é o Espírito Santo sem medidas. Amém? Vamos lá. Começamos um novo tema, bem-vindo Espírito Santo. Símbolo muito bonito. E alguém aí teria alguma definição, por favor? Alguém queira vir aqui e dar uma definição para mim. Quem é o Espírito Santo? Alguém tem esse espírito de ousadia que a gente canta aqui alguns dias? Se alguém puder colocar um pouco de retorno aqui para mim, que eu não estou tendo. Me dá licença aqui, por favor. Aí. Mesmo assim, não melhorou um pouco. Alguém teria alguma definição aqui para mim, por favor? Deixa eu ver que o irmão tirou a Bíblia ali do lado dele. Eu achei que ele ia vir aqui. Bom, enfim, então vamos lá. Acho que vocês estão com medo, mas vamos lá. Espírito Santo sem medida. Para a gente começar a falar do Espírito Santo, a gente tem que entender quem que é ele. Eu acho que você já ouviu muitas definições sobre quem deveria... Deus abençoe, Jailson. Sobre quem deveria ser o Espírito Santo. Sabe, muitas vezes eu já ouvi que o Espírito Santo, ele é como um vento impetuoso, como nós vimos em Atos. Ele é como um símbolo de um fogo, como nós vemos em Atos também. Só que tem uma definição que me chamou muita atenção. Lá em Lucas 24, se você quiser abrir lá comigo, 24:49, vamos entender quem que é esse Espírito Santo. Eu quero que você compreenda que Jesus, antes dele subir, quando ele vai começar a se tratar a questão do Espírito Santo, em João ele vai falar que se ele não fosse o Espírito Santo, ele não poderia vir. E ali Jesus começa a tratar ele como consolador. Só que em Lucas, antes dele partir, ele dá uma definição muito interessante. Lucas 24:49. Fala assim, ó: e eis que sobre vós envio o quê? A promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu acho muito interessante. A promessa de meu Pai. E o interessante é que Jesus dá logo essa definição antes dele partir para a sua ascensão. E que definição? A promessa de meu Pai. A promessa que lá em Joel foi prometida a nós, que nos últimos dias o Espírito Santo se derramaria sobre toda a terra. Então, Mateus, quem que é o Espírito Santo? É a promessa de Deus. É a própria promessa de Deus. E ainda mais, se você quiser complementar também, na parte B aqui do versículo, ele vai falar assim: até que do alto sejais revestidos do quê? De quê? De poder. Ou seja, é o próprio poder de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Senhor Jesus, Deus Espírito Santo, juntos formam o que nós conhecemos como a Trindade. 3, mas com um pensamento só. Mas eu quero hoje enfatizar a obra do Espírito Santo. Sabe, a obra dele. Interessante que na quarta-feira foi falado, e eu garanto que eu acho que nem meu pai, pelo que eu saiba, não sabia. Ele sabia de alguma coisa, Oriel, do tema? Não. Quarta-feira foi enfatizado em alguns momentos ali do culto sobre a obra do Espírito Santo. Sabe, e o Espírito Santo sem medida. Vai comigo agora aqui em João 3, um livro aí, depois de Lucas, João 3:30. Aqui vai falar de João Batista, texto.
A vida dele. Acharam? Amém? Diz assim, ó, 3:30. A ele convém crescer, porém a mim diminuir. João Batista falando sobre Jesus. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. É aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o testemunho, o seu testemunho, ou melhor, aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que quem é verdadeiro? Quem é verdadeiro? Vamos lá, gente. Que quem é verdadeiro? Que Deus é verdadeiro. Olha o versículo 34, vocês vão me entender. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por o Espírito Santo sem medidas, é o tema dessa mensagem. Vamos ler de novo, versículo 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Ou seja, João testificando da vida de Jesus, João mesmo falou, ó, esse Jesus aí, esse cara aí, ele é revestido do Espírito Santo e sem medidas, ou seja, a vida de Jesus demonstrava que ele não limitava a obra do Espírito Santo na vida dele. Vamos trazer isso para a nossa vida hoje? Vamos trazer hoje para a igreja? Será que nós temos limitado? Ou nós temos feito como Jesus? Deixado que a obra do Espírito Santo na nossa vida seja sem limites, sem limitações, sem medidas. Eu quero que você reflete isso daí na sua vida. No capítulo 4, um capítulo à frente, vai falar, olha bem. Olha como que a vida de Jesus era uma vida sem limitações, em que o Espírito Santo podia agir. No capítulo 4, logo um capítulo depois, vai falar que Jesus se encontra com uma samaritana. Já logo um povo que, por problemas do passado, Jesus não deveria nem ter contato. Nem ter contato. E ele começa a deixar algumas diferenças de lado. Eu não vou nem frisar tanto aqui na história dela, mas eu quero ler com você alguns versículos aqui desse capítulo 4. Vamos começar aqui no versículo 15. 4:15, João 4:15. Diz assim, ó: disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Olha a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem aqui. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Veja bem, olha bem o que ela está falando. Senhor, vejo que és profeta. Aquela mulher já estava vendo que Jesus não era qualquer pessoa. Você se lembra que agora nós acabamos de ler aqui no capítulo 3 que a vida própria de Jesus testificava que ele era cheio do Espírito Santo? O testemunho que Jesus dava já testificava que ele não era qualquer um. Vamos continuar lendo. Versículo 20: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Versículo 21 vai falar assim, ó: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós
adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Enfim, agora olha bem essa frase de Jesus, versículo 23. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em quê? Em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Você sabe o que Jesus estava falando aqui para essa mulher? Que na verdade, eu fiz até uma anotação aqui, do seguinte: Jesus falando com a samaritana, Jesus deixa bem claro, naquela adoração do versículo 21 ao versículo 24, que a adoração daquela mulher não seria só em alguma determinada hora do dia, como eles eram acostumados. Mas veja bem, mas seria agora, a partir daquele dia em diante, a sua forma de viver seria a sua própria adoração a Deus. Mas isso só pode ser possível com a ajuda do Espírito Santo. Jesus estava indo muito mais além. A vida dela ia testificar que ela adorava realmente a Deus através do Espírito Santo. A vida dela. E não só uma hora do dia. Não só como algum ritual, isso, aquilo. Sabe, como eles estavam falando de adorar no monte, outros adorar em Jerusalém. Não. Seria a todo momento. Você se lembra quando o apóstolo Paulo fala assim, ó: andai em espírito e não satisfazeis os desejos do quê? Da carne. Por quê? Porque Jesus confrontou ela. Jesus jogou para ela falando o seguinte: vai, chama o teu marido. Jesus estava confrontando para ela o estilo de vida que ela estava levando. Ela não estava levando uma vida santa. Tanto que Jesus falou: o que você está agora não é o teu marido, mulher. Jesus estava confrontando ela de lá ter uma vida santa. Uma vida santa. E deixa eu falar uma coisa para você: o Espírito Santo, ele não habita em lugar sujo. Ele não habita em lugar imundo. Ele não habita em lugar sujo. Engraçado que lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 7 e o 8, abre lá comigo. 1 Tessalonicenses. Vai falar da atitude que essa mulher teve. 1 Tessalonicenses 4, versículo 7. Vocês acharam? Amém? Amém, gente? Diz assim, ó: porque não nos chamou Deus para o quê? Para o quê? Para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Aquela mulher, automaticamente aceitando a palavra de Cristo, ela estava aceitando a limpeza dentro dela. Trazendo hoje para a nossa vida, se nós fôssemos aquela mulher, hoje nós estaríamos aceitando a limpeza de Deus, que é o próprio Espírito Santo dentro de nós. Por isso que hoje eu quero que você reflita sobre a tua vida. O Espírito Santo, ele está tendo liberdade de verdade para agir na sua vida? Será que nós temos colocado barreiras? Porque Jesus poderia ter colocado barreira. Além dela ser mulher, ela era uma samaritana. Os samaritanos até então não tinham contato com os judeus. E aí? Será que nós temos colocado barreiras em que tem pedido? E essas barreiras eu quero levar para a sua vida, quero trazer para a minha vida também, como se fossem pecados. Porque quando nós estamos cheios de pecados, nós estamos, me desculpa a palavra, fedidos. E ninguém quer chegar perto de uma pessoa que cheira mal.
Ninguém quer chegar perto de uma pessoa que cheira mal. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós passamos a ser pessoas que são atraentes pela glória de Deus. E automaticamente nós não limitamos a obra do Espírito Santo. E para isso as pessoas elas começam o quê? A se aproximar de nós. A se aproximar. E hoje pela manhã, algo que me chamou muita atenção. Hoje na célula de manhã, eu estava ali com o irmão Léo. E ele nem sabia que hoje eu ia vir trazer a palavra. E ele me levou, e hoje ele levando a palavra, ele levou a palavra lá em Esdras 9. E se você for pegar o contexto do que estava acontecendo no capítulo 9 e no capítulo 10, você vai ver que era tudo por causa do pecado. O Espírito Santo ele poderia agir em qualquer sacerdote, qualquer profeta, como estava agindo diversas vezes naquele tempo para ir falar com o povo. Só que o povo, por diversas vezes, também voltava ao pecado. Ao pecado. E no capítulo 10, vamos lá em Esdras 10, para mim não errar o nome do profeta, senão vai dar problema. Esdras, capítulo 10, no versículo 2, vai falar assim, ó: então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, e nos casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. O contexto ali fala que no capítulo 9 Esdras se humilha perante a Deus. No capítulo 10 esse profeta chamado Secanias chega perante Esdras e fala: Esdras, é o seguinte, ainda tem uma luz no fim do túnel. Ainda tem uma luz no fim do túnel. E para você entender a obra do Espírito Santo na vida da igreja, eu quero que você venha aqui no versículo, pode aqui vir no versículo 4. Veja bem, um povo que estava totalmente em pecado, Esdras se humilhando perante a Deus. De repente chega o povo também se humilhando. Olha aqui que o profeta fala, versículo 4: levanta-te, pois, Esdras, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Esdras, há uma solução, mas você tem que levantar e agir. Naquela época a obra do Espírito Santo não era tão livre como é hoje na igreja. O agir do Espírito Santo não era tão assim como é hoje. Me desculpa a palavra, mas naquela época era selecionado quem ia ser cheio ali do Espírito Santo. E hoje nós temos a oportunidade de ter esse acesso livre a Ele. E eu quero utilizar Esdras como a igreja de hoje. Sabe, de levantar, de ter bom ânimo e agir. Porque Jesus, e eu vou voltar lá no culto de quarta-feira, Jesus lá em Lucas 4, quando ele pega o livro do profeta Isaías para ler, a Bíblia vai falar que ele abre e ele começa a recitar o que diz lá em Isaías: ó, o Espírito Santo de Deus é sobre mim, porque Ele me ungiu. Porque Ele me ungiu para ir aos cativos, para ir aos oprimidos. Mas ele estava falando isso através do Espírito Santo e com uma condição: ó, o Espírito Santo de Deus é sobre mim. Porque posso ser sincero para vocês, meus irmãos, por ele sozinho ele não iria. Ele dependia totalmente do Espírito Santo. Vamos lá comigo, Lucas 4. Lucas 4, 17.
Jesus, na verdade, no versículo 14, para você ver aquilo que nós lemos lá em João, que a obra do Espírito Santo na vida de Jesus era sem limites. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Veja bem, pela virtude do Espírito. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, chegou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Ele levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, o Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar liberdade aos cativos, conceder restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar. Bem-vindo. Eu não gosto de ficar usando muita comparação de algumas situações, mas eu vou usar uma comparação bem simples, e isso é para vocês entenderem. Entendam bem. Veja bem, a questão de você não limitar a obra do Espírito Santo. O que teve aqui sábado passado, aqui na igreja? Porque não teve a rede de jovens. O que teve? O que teve? Teve o jejum. Muitas vezes nós queremos ser tão usados por Deus. E me entenda bem o que eu estou falando, meu irmão. Não estou aqui querendo jogar na cara de ninguém, não. E eu começo trazendo isso para a minha vida. Mas como que nós temos nos esforçado para participar das coisas de Deus? Como por exemplo, porque quando se trata das coisas de Deus é sempre mais difícil de nós conseguirmos participar. Porque se nós formos colocar na balança, e seja sincero, e eu vou ser sincero com os irmãos, seria tão fácil para mim vir e ficar aqui das 8 da manhã até a noite. Se fosse um churrasco, eu ia vir com tanto prazer, com tanta alegria. Se fosse uma festa de aniversário, onde ia ter o tal dos comes e bebes. O jejum, e os irmãos sabem disso, ele nada mais serve para fortalecer o nosso espírito. O apóstolo Paulo, em Gálatas, ele vai falar que há uma luta constante entre a carne e o espírito. Ele usa até uma palavra, que um cobiça o outro. Por quê? Porque há uma guerra. E eu quero chamar a atenção, qual que é o que nós temos alimentado mais? Eu compreendo que alguns irmãos estavam viajando, compreendo isso. Eu compreendo que alguns estavam trabalhando. Mas você já reparou que quando é algo para satisfazer a nossa carne, nós conseguimos até muitas vezes uma dispensa do serviço para ir até num churrasco ou no aniversário? E quando é para as coisas de Deus, muitas vezes nós arranjamos 1001 desculpas. E como que nós queremos que o Espírito Santo ele age sem medida em nossas vidas? Mateus, eu venho na igreja, eu não sinto a presença de Deus, eu não... Sabe, parece que o negócio está pesado. Mas como que você tem colaborado para que o Espírito Santo ele possa realmente ter uma liberdade tão grande na sua vida, mas tão grande mesmo, que é o fato de uma pessoa ela chegar do seu lado, ela fala: cara, eu não sei, mas eu estou sentindo algo diferente só de ter chegado do teu lado.
e você saber que é o Espírito Santo. Sabe de uma coisa, cara? Hoje eu ouvi uma frase que me doeu demais. Mas me doeu demais mesmo. E eu fui confrontado hoje e a pessoa me falou do seguinte: Mateus, como é que está a questão dos seus discipulados? Como é que está a questão das pessoas que você tem falado de Jesus? E eu ali meio que, sabe? E muitas vezes a gente fala assim: eu tenho ido com calma para não sufocar a pessoa. E automaticamente eu ouvi a resposta do seguinte: pois é, você vai com calma, mas o diabo, ele não vai com calma. O diabo, deixa eu falar uma coisa para você, o diabo também discipula, viu? O diabo também tem o discipulado dele. Mas Mateus, o que isso tem a ver com o Espírito Santo? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Olha o que nós acabamos de ler aqui em Lucas 4. O Senhor Jesus falando: o Espírito Santo, cara, é sobre mim. Ele me enviou aos cativos. Agora, será que eu e você, nós podemos olhar e falar: o Espírito Santo é sobre mim? Eu posso olhar, será, e falar: realmente o Espírito Santo é sobre mim, porque Ele me enviou aos cativos? O pessoal aqui que me conhece mais sabe, cara, eu fico muito bravo quando eu vou falar em questão de evangelismo e eu sempre ouço muitas vezes algumas respostas do seguinte: não, a gente tem que se preparar mais, a gente tem que, antes de ir lá para fora, se santificar para estar preparado. Quando na verdade o próprio Deus tem pressa, Ele quer o negócio para ontem. Você sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo sempre falava para Timóteo: filho, anda preparado, anda pronto. Quando na verdade o meu relacionamento com o Espírito Santo deveria ser tão constante, e eu não deveria nem limitar a obra do Espírito Santo da minha vida, que quando eu fosse lá fora seria algo tão, sabe, algo tão natural falar de Jesus para as pessoas. Seria algo tão, sabe, que você poderia falar: cara, isso daí já faz parte da minha vida. Eu acho que é tempo de nós acordarmos, sabe? E de realmente o Espírito Santo ser bem-vindo. Ser bem-vindo. Tem jovens nesse momento dentro de um quarto em depressão. Tem pessoas nesse momento, tem jovens nesse momento na beira de uma esquina vendendo o seu corpo, entupido de gente. Eu não estou falando de quantidade, mas eu estou falando que o reino de Deus, o foco do reino de Deus é as pessoas. O foco do reino de Deus é as pessoas. O Espírito Santo nada mais é para aperfeiçoar o nosso trabalho, o trabalho da igreja lá fora com as pessoas. Eu quero que você nesse momento curva a sua cabeça. E eu quero que, por favor, se puder aumentar um pouco esse fundo musical. Hoje eu não quero que o grupo de louvor sobe, mas eu quero que você reflita algo. Eu vou fazer aqui algumas perguntas. Será que eu realmente tenho vivido de acordo com aquilo que agrada a pessoa do Espírito Santo? E eu quero que você responda isso para você mesmo. Quando vou me reunir com meus irmãos, eu procuro falar da palavra de Deus?
Eu procuro falar em salmos, cânticos, hinos espirituais, assim como fala o próprio salmista. Mas eu tenho me rendido, eu tenho me deixado levar, eu tenho me deixado levar a me reunir com meus irmãos para falar de fofocas, maldizer o meu próximo. E com isso, o Espírito Santo automaticamente tem se afastado. Eu tenho sido a mesma pessoa que eu sou na igreja? Será que eu tenho sido essa mesma pessoa lá fora também? Distante dos irmãos? Distante das pessoas em que sabe que se vê eu fazendo alguma coisa de errado, vão pegar e vão me chamar atenção? Será que longe de todo mundo eu tenho ainda tido uma comunhão ainda mais constante com o Espírito Santo? O que eu tenho feito quando eu estou sozinho, longe da igreja? O Espírito Santo, será que ele falaria as palavras que eu falo? Será que sairia da boca do próprio Espírito Santo as palavras em que muitas vezes eu recito? Será que quando eu estou reunido com aqueles amigos em que eu deveria falar sobre essa pessoa maravilhosa, que é a pessoa do Espírito Santo, será que eu estou falando dele realmente? Ou será que sai até palavras torpes da minha boca, hoje mais conhecido como palavrões? Será que o próprio Senhor Jesus, será que o próprio Espírito Santo falaria? Assim como o apóstolo Paulo um dia falou: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Automaticamente ele não estava falando para mim, para você imitar o que ele mesmo fazia, mas imitar automaticamente o próprio Senhor Jesus. Porque o apóstolo Paulo, se nós formos olhar a vida dele, ele era cheio de falhas, mas ele deixa algo bem claro: o meu foco está em Cristo. O que tem saído da minha boca? De que água que eu tenho me alimentado? Será que aquela água viva que o próprio Senhor Jesus estava oferecendo àquela mulher é daquela água que eu tenho me alimentado? Ou eu tenho me alimentado de uma água suja? Ou eu tenho sido tão porco que eu tenho me alimentado de uma água que está contaminada? Quando na verdade eu deveria não limitar a obra do Espírito Santo, mas me alimentar, saciar minha sede com a presença dele, porque ele é a água que mata a nossa sede. Que lugares que eu tenho frequentado? Será que os lugares em que eu coloco a planta dos meus pés, será que os lugares que eu tenho frequentado, esses lugares têm honrado a presença de Deus? Será que nesses lugares que eu vou, esses lugares bendiz o nome do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo, ele iria nesses lugares que eu vou? Nesses lugares que eu tenho frequentado? Porque para ele ser bem-vindo na minha vida, ele tem que ocupar todo o espaço. Para ele ser bem-vindo em nossas vidas, ele tem que ocupar todo o espaço. Se coloque de pé em nome de Jesus. Os músicos podem ficar aí embaixo mesmo. Sabe, eu me lembro
Eu me lembro muito de quando eu era pequeno. Quantas vezes, cara, chegava no fim do ano, eu era acostumado a ir para casa da minha avó, até no meio do ano também. E já chegava perto, ou seja, lá fosse na casa da minha avó, ou seja, outro lugar. Quantas vezes que eu não chegava no meu pai e falava: pai, vamos a tal lugar? E ele olhava para mim e ele falava do seguinte: filho, vamos pedir direção para o Espírito Santo. Vamos pedir direção para Deus. Eu não entendi aquilo. Eu ficava muitas vezes com raiva, sabe? Muitas vezes falando: mas poxa, é minha família, eu só quero ir visitar. Mas será que nós temos sido tão dependentes do Espírito Santo, que no lugar em que nós vamos, no lugar em que nós vamos colocar a planta dos nossos pés, nós temos perguntado para Ele se Ele vai se agradar com aquilo? Por último, eu quero ler com você antes de nós orarmos. Eu gostaria, por favor, que ficasse o Oriel. O Oriel, pode ser o pastor William e o Samuel também, preparados, por favor, para estar orando aqui junto comigo. Eu quero ler com você Efésios 4:30. Efésios 4:30 vai dizer o seguinte: e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito Santo é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês. Veja bem, eu vou ler de novo isso aqui para vocês. E eu quero que vocês levem isso aqui para casa de vocês, vocês reflitam sobre isso. E não façam, a minha tradução aqui está na linguagem de hoje, pode estar diferente aí da sua tradução. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês. Pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês. Sabe o que é isso? O Espírito Santo, quando automaticamente Ele está nas nossas vidas, isso mostra que nós somos de Deus. Porque se não é Ele habitando em nós, quem é que vai estar habitando em nós? Se não é o Espírito Santo, quem que é? Se não é a pessoa do Espírito Santo, quem está habitando em nós, quem será que é? Por isso hoje, para Ele ser bem-vindo em minha vida, na sua vida, eu quero que você venha aqui à frente, nós vamos orar. Mas eu quero que você tome uma atitude de deixar aquilo que tem impedido a obra dele. Eu quero que você tome uma atitude e pense naquelas perguntas. Terça-feira na célula, foi uma célula muito edificante ali, a célula de homens. E o irmão Marcos, ele pregou sobre a passagem de Tiago, em que fala sobre a língua. Pensa o que tem saído da tua boca. Muitas vezes hoje as pessoas, elas saem de dentro da igreja por palavras que um dia outras pessoas lançaram. Porque assim como diz a Bíblia, a língua, ela tem poder para matar as pessoas. Começa a buscar Deus, começa a tirar fora da tua vida aquilo que não presta, aquilo que limita, que você sabe que limita a obra do Espírito Santo. Aquilo que você sabe que quando você faz algo de errado, alguma coisa parece que na sua mente, e você muitas vezes você fala assim: nossa, eu acho que é algo da minha cabeça, mas não é. É o próprio Espírito Santo te incomodando, falando: ó, para mim ser bem-vindo aí, para mim habitar aí dentro, você tem que tirar isso.
Começa a buscar Deus. Eu não posso buscar Deus por você. Você que tem que buscar. Começa a buscar a presença dele. Começa a pedir para ele. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus,